Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre a Guerra da Chechênia, um conflito que aconteceu entre a Rússia e os separatistas chechênios e marcou profundamente a história do Cáucaso. Primeiro, é importante entender onde fica a Chechênia. A Chechênia é uma república localizada no sul da Rússia, na região do Cáucaso. Possui cerca de 17 mil km² e sua capital é Grozny. A maioria da população é formada por chechênios, um povo de origem caucasiana e religião islâmica. Durante séculos, os chechênios resistiram ao domínio do Império Russo. No século XIX, houve diversas guerras entre os povos do Cáucaso e o exército russo. Na época da União Soviética, a Chechênia fazia parte do território soviético. Em 1944, ocorreu um dos episódios mais traumáticos da história do povo chechênio. O líder soviético, Joseph Stalin, acusou os chechênios de colaborar com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Como punição, ordenou a deportação de quase toda a população para o Cazaquistão e a Sibéria. Milhares morreram durante a viagem nos primeiros anos do exílio. Somente em 1957 os sobreviventes puderam voltar para sua terra. Esse acontecimento fortaleceu o sentimento de independência do povo chechênio. E em 1991 aconteceu outro fato importante. A União Soviética acabou e várias repúblicas conquistaram sua independência. Nesse momento, o general Dzhokhar Dudayev declarou a independência da Chechênia, porém a Rússia recusou reconhecer sua separação. Além do orgulho nacional, existiram interesses econômicos. A região possui oleodutos importantes e localização estratégica entre a Europa e a Ásia. Assim, começaram as tensões que levaram O início da guerra. Depois que a Chechênia declarou sua independência em 1991, a tensão com o governo russo aumentou rapidamente. A Rússia não reconhecia essa independência e considerava a Chechênia parte do seu território. Durante alguns anos, os conflitos ficaram principalmente no campo político, mas a situação foi se agravando até chegar a um ponto crítico. Em dezembro de 1994, o presidente russo Boris Yeltsin decidiu enviar tropas para recuperar o controle da região pela força. Começava então a Primeira Guerra da Chechênia. O governo russo acreditava que a operação militar seria rápida. A expectativa era de que o enorme exército russo derrotasse facilmente os combatentes chechênios em poucos dias. Porém, essa previsão estava muito longe da realidade. O que parecia ser uma operação simples acabou se transformando em um conflito longo, caro e extremamente violento, surpreendendo tanto os militares quanto a própria população russa. A resistência inesperada. Apesar de possuir um dos maiores exércitos do mundo, a Rússia encontrou uma resistência muito maior do que imaginava. Os combatentes chechênios conheciam profundamente o território onde lutavam. Eles dominavam as montanhas, as estradas e principalmente as cidades. Em vez de enfrentar diretamente o exército russo em grandes batalhas, utilizaram táticas de guerrilha. Na guerrilha, pequenos grupos realizaram ataques rápidos e inesperados, aproveitando o conhecimento do terreno para surpreender o inimigo e desaparecer antes que possam ser perseguidos. Essa estratégia dificultou bastante o avanço das tropas russas. Mesmo contando com muito mais soldados, tanques e armamentos, a Rússia encontrou enormes dificuldades para controlar a região. A cada novo confronto, ficava claro que aquela guerra seria muito mais complicada do que o governo havia previsto. O ataque a Grozny. O principal objetivo da ofensiva russa era conquistar Grozny, a capital da Chechênia. Para isso, a cidade passou a sofrer intensos bombardeios realizados por aviões, tanques e artilharia pesada. A expectativa era que esses ataques enfraquecessem rapidamente a resistência dos separatistas. No entanto, os combates dentro da cidade foram muito mais difíceis do que esperado. As ruas estreitas, os prédios e as construções destruídas favoreciam os combatentes chechênios, que conheciam cada parte da cidade e utilizavam esse conhecimento para atacar as tropas russas de forma inesperada. Cada quarteirão conquistado exigia novos confrontos. Em muitos momentos, soldados precisavam lutar casa por casa, enfrentando emboscadas constantes. Grozny rapidamente se transformou em um dos principais símbolos da destruição causada pela guerra. O sofrimento da população. Enquanto os exércitos lutavam, quem mais sofreu foi a população civil. Milhares de pessoas morreram durante os bombardeios e os combates nas cidades.
Outras milhares ficaram feridas ou perderam completamente suas casas. Hospitais, escolas, prédios públicos e bairros inteiros foram destruídos. Muitos moradores precisaram abandonar tudo que possuíam para tentar escapar da guerra. Além da violência, a população enfrentou graves dificuldades para conseguir água, alimentos, energia elétrica e atendimento médico. A guerra deixou marcas profundas na vida dos civis. Famílias foram separadas, crianças cresceram em meio aos conflitos e milhares de pessoas passam a viver como refugiadas. A destruição causada pela Primeira Guerra da Chechênia transformou Grozny em uma das cidades mais devastadas daquele período. O sofrimento da população. Enquanto os exércitos lutavam, quem mais sofreu foi a população civil. Milhares de pessoas morreram durante os bombardeios e os combates nas cidades. Outras milhares ficaram feridas ou perderam completamente suas casas. Hospitais, escolas, prédios públicos e bairros inteiros foram destruídos. Muitos moradores precisaram abandonar tudo que possuíam para tentar escapar da guerra. Além da violência, a população enfrentou graves dificuldades para conseguir água, alimentos, energia elétrica e atendimento médico. A guerra deixou marcas profundas na vida dos civis. Famílias foram separadas, crianças cresceram em meio aos conflitos e milhares de pessoas passam a viver como refugiadas. A destruição causada pela Primeira Guerra da Chechênia transformou Grozny em uma das cidades mais devastadas daquele período. Violações de direitos humanos. Além das batalhas entre os exércitos, a guerra também ficou marcada por graves violações dos direitos humanos. Durante o conflito, organizações internacionais e jornalistas denunciaram diversos casos de tortura, execuções, desaparecimentos forçados e prisões ilegais. Grande parte dessas denúncias envolvia operações realizadas pelas forças russas durante buscas em cidades e vilarejos. Muitos civis foram detidos sob suspeita de colaborar com os separatistas, e alguns nunca mais foram encontrados. Também houve denúncias contra grupos separatistas chechenos, embora em menor número. Ataques contra prisioneiros e outras ações ilegais também foram registrados. Esses acontecimentos aumentaram a repercussão internacional da guerra. Diversos países e organizações passaram a criticar a forma como o conflito estava sendo conduzido, chamando atenção para o sofrimento da população civil. A guerra perde apoio. Conforme a guerra se prolongava, crescia também a insatisfação dentro da própria Rússia. O governo havia prometido uma vitória rápida, mas o conflito se tornou longo, caro e com um número cada vez maior de soldados mortos e feridos. Além dos prejuízos financeiros, as imagens da destruição de Grozny e o sofrimento dos civis passaram a aparecer frequentemente nos meios de comunicação. Muitos russos começaram a questionar se aquela guerra realmente valia a pena. Com a pressão da opinião pública aumentando sem conseguir uma vitória decisiva, o governo russo passou a considerar a possibilidade de negociar o fim do conflito. Retomada de Grozny e o Acordo de Khasavyurt. Em agosto de 1996, aconteceu um dos momentos mais importantes da guerra. Mesmo sendo menores em número, os separatistas lançaram uma grande ofensiva e conseguiram retomar boa parte de Grozny. A ação surpreendeu as tropas russas e mostrou que, apesar de quase 2 anos de combate, a Rússia ainda não havia conseguido controlar a região. Diante dessa situação, as negociações de paz ganharam força. Pouco tempo depois foi assinado o Acordo de Khasavyurt, que colocou oficialmente o fim à Primeira Guerra da Chechênia. No entanto, o acordo resolveu apenas parte do problema. A principal questão, se a Chechênia seria ou não um país independente, foi adiada para o futuro. Assim, a guerra terminou, mas a disputa política continuou sem uma solução definitiva. Consequências e ligação para a Segunda Guerra. Depois do fim da guerra, a Chechênia passou alguns anos funcionando praticamente como território independente. Apesar disso, a situação estava longe de ser estável. Grande parte das cidades permanecia destruída. A economia estava em colapso e milhares de pessoas ainda tentavam reconstruir suas vidas. Além disso, vários grupos armados continuaram atuando na região. A falta de estabilidade política e econômica dificultava qualquer tentativa de reconstrução. Embora os combatentes tivessem terminado oficialmente em 1996, muitos dos problemas que deram origem à guerra continuavam existindo. Essa instabilidade acabou criando condições para um novo conflito poucos anos depois.
a Segunda Guerra da Chechênia, iniciada em 1999. Ou seja, a Primeira Guerra terminou, mas a paz conquistada foi apenas temporária. Encerramento. A Primeira Guerra da Chechênia terminou oficialmente em 1996, mas deixou um território devastado, milhares de vítimas e diversos problemas sem solução. A independência da Chechênia continuou indefinida. Grupos armados permaneceram ativos e a região seguiu marcada pela instabilidade. Esses fatores acabaram preparando o cenário para um novo conflito, ainda mais intenso, que começaria poucos anos depois. É justamente sobre essa nova fase da história que o próximo integrante irá falar. Bom dia, meu nome é Yasmin Porto e eu vim falar um pouco sobre a Segunda Guerra da Chechênia. Mesmo após o fim da Primeira Guerra da Chechênia, em 1996, a região continuou instável. A questão da independência não havia sido resolvida. Grupos armados permaneciam ativos e o governo local enfrentava dificuldades para manter a ordem. Em 1999, a situação voltou a se agravar, quando grupos armados chechenos invadiram a República vizinha do Daguestão, que fazia parte da Federação Russa. O objetivo era expandir a luta para outras regiões do Cáucaso. Pouco tempo depois, uma série de explosões atingiam prédios residenciais em diferentes cidades russas, causando centenas de mortes. O governo da Rússia atribuiu esses ataques a militantes chechenos, embora até hoje existam debates e controvérsias sobre a autoria desses atentados. Esses acontecimentos foram usados para justificativa de uma nova intervenção militar da Chechênia, marcado no início da Segunda Guerra da Chechênia. Naquele mesmo período, Vladimir Putin havia acabado de assumir o cargo de primeiro-ministro da Rússia e defendia uma resposta militar firme contra grupos armados. As tropas russas voltaram a entrar na Chechênia ainda em 1999. O principal objetivo era recuperar totalmente o controle da região e impedir novas ações separatistas. Assim como havia acontecido alguns anos antes, Grozny, a capital da Chechênia, tornou-se o principal alvo da ofensiva. A cidade foi intensamente bombardeada por aviões, artilharias pesadas e tanques. A destruição foi ainda maior do que durante a Primeira Guerra. Em poucos meses, grandes partes da cidade estavam em ruína. Após sucessivos combates, as forças russas conseguiram retomar o controle de Grozny, consolidando uma importante vitória militar. Mesmo após perder o controle da capital, os grupos separatistas não encerraram a luta. Muitos combates passaram a utilizar táticas de guerrilha, realizando ataques rápidos contra tropas russas e desaparecendo logo em seguida. Ao longo dos anos seguintes, vários líderes separatistas foram mortos ou capturados pelas forças russas. Ainda assim, novos grupos continuaram surgindo. Com o passar do tempo, parte do conflito passou a envolver organizações islâmicas radicais, tornando a situação ainda mais complexa. O confronto deixou de ser apenas uma disputa separatista e passou a incluir diferentes grupos armados com objetivos distintos. Isso fez com que o conflito continuasse por vários anos, mesmo depois da retomada das principais cidades. Durante toda a Segunda Guerra da Chechênia, diversas organizações internacionais denunciaram graves violações dos direitos humanos. Foram registrados relatos de tortura, prisões legais, desaparecimentos forçados, execuções e julgamentos e ataques contra civis. Essas denúncias envolveram principalmente operações das forças de segurança russas, embora também existissem acusações contra alguns grupos armados chechenos. A população civil foi uma das mais afetadas pelo conflito. Muitas pessoas perderam familiares, casas e meios de sobrevivência, enquanto milhares precisavam abandonar a região em busca da segurança. Esses acontecimentos fizeram da guerra um conflito mais criticado por organizações internacionais durante aquele período. A guerra deixou de afetar apenas a Chechênia e passou a ter consequências em outras partes da Rússia. Alguns grupos ligados ao conflito realizaram ataques terroristas em território russo. Entre os casos mais conhecidos está o sequestro do teatro Dubrovka, em Moscou, no ano de 2002, quando centenas de pessoas foram feitas de refém.
Outro episódio marcante ocorreu em 2004, na cidade de Beslan. Um grupo armado invadiu uma escola e manteve centenas de crianças, familiares e funcionários como reféns. O desfecho da operação resultou na morte de centenas de pessoas, tornando-se um dos ataques mais traumáticos da história recente da Rússia. Esses acontecimentos aumentaram a preocupação com segurança nacional e fortaleceram ainda mais o apoio do governo russo às operações militares da região. Anos após o confronto, a Rússia conseguiu consolidar o controle sobre a Chechênia por meio de presença militar e do fortalecimento de um grupo aliado em nível local. Embora ainda ocorressem ataques isolados, a intensidade dos combates diminuiu gradualmente ao longo dos anos. Em 2009, o governo russo declarou oficialmente encerrada a operação militar na Chechênia, marcada no fim da Segunda Guerra. Apesar disso, os efeitos do conflito permaneceram por muito tempo. A reconstrução das cidades, os impactos econômicos e as consequências sociais continuaram influenciando a vida da população chechena. As consequências da guerra. Quando os combates terminaram, a Chechênia enfrentava um cenário de destruição em praticamente todos os aspectos. O conflito deixou marcas profundas, tanto na infraestrutura quanto na vida da população. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram durante as duas guerras. Além disso, centenas de milhares de moradores foram obrigados a abandonar suas casas e fugir da violência, tornando-se refugiados deslocados internos. Cidades inteiras foram destruídas, bombardeios, principalmente o Grozny, que perdeu grande parte de edifícios, hospitais, escolas, estradas e serviços públicos. A economia praticamente entrou em colapso. Empresas fecharam, o desemprego aumentou e muitas famílias perderam não apenas seus parentes, mas também suas principais fontes de renda. Mesmo depois do fim dos confrontos, reconstruir a região seria um processo longo, caro e extremamente difícil. As consequências da guerra continuaram presentes por muitos anos. A reconstrução da Chechênia. Após anos de conflito, o governo russo iniciou um amplo processo de reconstrução da Chechênia, principalmente em Grozny, a capital da região. Ao longo dos anos, enormes investimentos foram feitos para recuperar a infraestrutura destruída. Novos prédios foram construídos, avenidas foram ampliadas, hospitais e escolas reformados. O centro comercial passaram a fazer parte de paisagem da cidade. Quem visita Grozny atualmente encontra uma cidade bastante diferente daquela parecida imagem da guerra. Arranha-céus modernos, iluminações públicas, renovada em novas áreas residenciais, demonstram essa transformação. No entanto, muitos especialistas destacam a se reconstruir edifícios é diferente de reconstruir sociedades. Embora a aparência da cidade tenha mudado, as consequências sociais, econômicas e psicológicas do conflito ainda permanecem presentes para parte da população. A situação política atual. Desde 2007, a Chechênia é governada por Ramzan Kadyrov, uma das principais lideranças políticas da região. Kadyrov mantém uma forte aliança com o presidente russo Vladimir Putin e governa a Chechênia por um amplo apoio do governo federal russo. Durante seu mandato, o controle político foi fortalecido e a estabilidade aumentou em comparação aos anos da guerra. Por outro lado, diversas organizações internacionais de direitos humanos afirmam que ainda existem denúncias de pregnação opositores políticos, restrições às lideranças civis e casos de violação humanas. Curiosidades sobre o conflito.
Mesmo muitos anos após a guerra, o conflito continua sendo estudado por historiadores, militares e pesquisadores. A Guerra da Chechênia inspirou diversos livros, documentários e produções audiovisuais que procuravam explicar suas causas, seus acontecimentos e suas consequências. Outro fato marcante é que no início dos anos 2000, Grozny chegou a ser considerada uma das cidades mais destruídas do planeta, devido ao seu nível de devastação provocado pelos bombardeios. Além disso, o conflito influenciou profundamente a política de segurança da Rússia por estratégias militares. Medidas sobre o combate ao territorialismo e decisões relacionadas à segurança nacional adotadas pelo país há décadas. Seguintes tiveram como referência a experiência inadequada durante a Guerra da Chechênia. Esse acontecimento mostra que o conflito pode continuar influenciando decisões políticas muito tempo depois do seu encerramento. Ao longo dessa apresentação, vimos que a Guerra da Chechênia foi muito mais além do que um conflito regional. Ela envolve disputas por território, identidade nacional, independência e poder político, afetando profundamente milhões de pessoas. Também aprendemos que a guerra não termina quando os combates acabam. Seus efeitos continuam presentes por muitos anos, seja na economia, na política, na infraestrutura ou principalmente na vida das pessoas que sobreviveram ao conflito. A reconstrução da Chechênia mostra que é possível recuperar cidades e desenvolver novamente uma região. Porém, as marcas deixadas pela violência dificultam e desaparecem completamente. Estudar acontecimentos como esse nos ajuda a compreender melhor a importância do diálogo, da diplomacia e do respeito aos direitos humanos na prevenção de novos conflitos. Esperamos que na apresentação tenha contribuído para ampliar o conhecimento de vocês sobre a Guerra da Chechênia, suas causas, seus acontecimentos e suas consequências. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.